A água é a base da vida. Sem água, ninguém consegue viver. E a água doce do planeta é finita. Por isso, nós temos que ter todo o cuidado para lidar com a água, para proteger as nascentes de água, as fontes de água doce, para saber consumir a água de uma forma racional e também saber reusar a água consumida. Nós sabemos que hoje existem dois problemas que atrapalham a produção de água. O primeiro deles é o regime de chuva, absolutamente alterado pelas mudanças climáticas. Vejam agora, tem chovido bastante, porém as represas, algumas delas continuam baixando o seu nível, porque não chove a quantidade necessária nas cabeceiras de formação das represas. Além do regime de chuvas, temos o problema das florestas. A floresta é uma máquina de fazer água. A floresta, ela é protetora das nascentes. Ela ajuda a produzir a água doce que nós consumimos. Então, o desflorestamento, a derrubada das florestas, também prejudica muito o fornecimento da água doce. Nós temos que saber lidar com a água de uma maneira inteligente, consumir a água de forma absolutamente sustentável, sem desperdício. O desperdício de água doce é um crime contra a vida. Além de saber consumir a água, também nós temos que aprender a reutilizar a água consumida, a aproveitar a água que cai na chuva, aproveitar a água de chuva, reutilizar a água para fins que não sejam fins de consumo. Então, essas medidas elas podem ser feitas por governo, políticas públicas para proteger as nascentes, para reutilizar a água, para aproveitar a água de chuva, mas também pode ser feito por nós individualmente como pessoas. Saber lidar com abrir e fechar a torneira da nossa casa, o tempo do nosso banho, é uma coisa fundamental. Saber reutilizar a água que utilizamos em casa, por exemplo, a água que resta da lavagem das máquinas de lavar roupa, ou mesmo a água que você consome na pia da cozinha, que não tem sabão, que você pode reutilizar para uma série de questões dentro de casa, como, por exemplo, molhar plantas. E também, quem puder e tiver condições, colher a água de chuva do seu telhado. Eu, por exemplo, na minha casa, colho 5.000 litros em cada chuva boa e utilizo essa água para lavar o quintal ou para molhar as plantas, economizando água tratada, economizando água potável. Se nós soubermos usar, nós poderemos aumentar o tempo útil da produção de água e da utilização de água. Hoje, no mundo, no planeta Terra, cerca de 1 bilhão de pessoas já não têm água potável suficiente para o seu sustento. E a tendência é aumentar se nós não tivermos as medidas corretas, as medidas certas para proteger as nascentes de água. Não deixar que se polua as nascentes, os nossos rios, os nossos lagos, os cursos d'água têm que ser protegidos, têm que ser poupados da poluição. O que nós vemos hoje são os nossos rios e os nossos lagos sendo absolutamente poluídos por esgoto humano ou por esgoto industrial, como, por exemplo, o mercúrio dos garimpos clandestinos, ou mesmo das indústrias que despejam os seus dejetos nos córregos, nos rios, nos cursos d'água. Isso é absolutamente indefensável, isso é absolutamente proibitivo, porque, eu repito, sem água ninguém consegue viver e a água doce é finita. Por isso, cabe a nós, como pessoas, como grupamento humano,
como governos, como empresários, qualquer ser humano sobre o planeta tem a obrigação de entender essa questão e ajudar a proteger a água doce, desde a sua nascente até os seus cursos d'água, inclusive a captação e a distribuição da água que nós utilizamos. Assim é que tem que ser feito, para proteger a vida, para proteger o ser humano e os demais seres vivos que coabitam conosco esse planeta.